gente. Só gente querida. Bom, hoje estamos aqui no Cine Caápice, né, do mês de julho, e nós estamos começando um novo livro, que é esse Etapas da Família, que é um livro onde a Marfisa, como organizadora, nos pediu que a gente buscasse temáticas do desenvolvimento do ciclo vital da família para ser abordada nesse livro, através de filmes que tocassem, né, o casamento, a infância da família, a adolescência, o jovem adulto, a adultidade e a velhice. A Ana também tem um capítulo aqui, a Ana Cristina também, e a Marfisa, que serão depois sequenciais, a Marfisa, depois a Ana, e depois a Ana Cristina. E nós fecharemos esse ano, terminaremos em novembro, e aí vai ser eu, Ana e Noêmia, que nós vamos trazer o filme Chocolate, que nós já fizemos isso há muitos anos atrás e vamos trabalhar com vocês também para ser um final de ano em novembro, e não em dezembro, porque dezembro é uma época muito complicada, né? Então, eu revi o filme, né, e fui dar uma relida no artigo que eu coloquei aqui no livro, e realmente assim, é um filme emocionante, porque, ao tratar de uma família, eu fiz questão de trazer uma família que não é uma família muito tradicional, né? Esse filme fala de uma família monoparental, quer dizer, só o pai e a filha, sendo que esse pai tem algumas questões de um atraso intelectivo, né? Não fica claro bem o que ele tem, mas o que me sugere, apesar de tentarem botar ele organizando as coisinhas todas e tal, mas eu acho que isso é bem comum das pessoas que têm um atraso intelectivo, essa organização para elas não se perderem, me parece que é como se ele tivesse tido uma paralisia cerebral, que a gente chama de forma frustra, que não chega a ser aquela paralisia que impede o indivíduo de se locomover, de andar, etc., mas que dá limitações, inclusive cognitivas. Porque, às vezes, há indivíduos com paralisia cerebral que não têm a perda cognitiva. Que eu conheço um caso, vi numa reportagem, num documentário, esse rapaz ele chegou a fazer mestrado e ele era na parte toda de criação gráfica, porque, apesar dele ter toda uma deficiência motora, a capacidade intelectiva dele era toda conservada. Então, tem a formatura dele, tem ele indo para o baile, os amigos levantando ele para dançar na hora da festa. Muito legal. Então, eu fui ver aqui no texto, né, que sempre a gente bota aquelas chamadinhas assim embaixo do texto do livro, né? E eu coloquei esse pensamento do Richard Bach, que diz: o laço que une sua família verdadeira não é o de sangue, mas o de respeito pela vida um do outro. Raramente os membros de uma família se criam sob o mesmo teto. Então, eu acho muito interessante a gente já entrar para olhar essa família com esse olhar de uma abrangência que é mais ampla do que apenas aquela questão consanguínea,
né? Porque muitos de nós aqui, por exemplo, eu tenho uma amiga que é lá do Rio Grande do Sul, que ela tem uma outra amiga que a gente sente que elas duas são como se fossem irmãs, né, Ieda? Embora elas não sejam consanguineamente, né? Porque é algo maior, é algo que nos aproxima, é algo que nos toca de uma outra forma. Claro que, às vezes, dentro da família, você também encontra esse propósito, mas, às vezes, é fora da família que esses laços ficam mais abrangentes. Então, nós vamos falar aqui, né, que eu aqui, se hoje escrevesse esse capítulo, já escreveria ele um pouquinho diferente, né? Porque o casal, quando ele casa, ele é uma família. Tem alguns autores que dizem não, não é. Não é porque não saíram do lugar de filhos em relação à sua história, etc. Mas eu, conversando com Ana Cristina e atendendo uma família, Ana Cristina trouxe uma... Gente, alguém está com o microfone aberto, por favor, fecha, porque está barulho de prato, etc. e tal. Então, Ana Cristina trouxe uma fala de alguém, né? Ana Cristina, não me lembro o autor, mas que disse que o primeiro filho que o casal forma é o casamento, que é o primeiro filho que ele tem que cuidar. Então, na verdade, antes da gente se tornar pai biológico de uma criança, a gente, quando casa, a gente se torna um pai afetivo de um casal que a gente forma. Foi no workshop da Ana Gomes, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Foi muito lindo, ou seja, o casamento é o primeiro filho. Então, o filho biológico já vai ser o segundo, ou seja, e é desse primeiro filho que não vai embora, né? Exato. E que aí a gente pode redefinir a questão de que verdadeiramente o casal já forma uma família, né? Então, eu acho que tem certas questões. Espera que eu vou fechar aqui o microfone da minha irmã, que eu vi que é ela que está fazendo barulheira, sabe? Então, então, se eu escrevesse, eu já começaria falando isso, desse primeiro filho. Que, na verdade, esse rapaz, né, tem essa criança com uma sem-teto que ele abrigou na casa dele. Aquela mulher que tem o filho era uma mulher sem teto que ele abrigou na casa dele e que, em algum momento, tiveram uma relação sexual. E esse filme me remonta também um pouco a Forrest Gump. Quem lembra de Forrest Gump, que ele tinha aquela mocinha que era amiga dele desde criança, não sei o quê, e que ele, né, a gente vê depois que o filho que ela tem é dele. Apesar dela ter uma vida autônoma, com outros homens, ela até morre, né, em função, que aí eu já não me recordo mais se é de droga ou de AIDS, não sei, mas a criança que fica é dele, que tem a cabecinha que fica assim de lado igual a dele. Então, isso é muito importante da gente tomar consciência que os indivíduos com um atraso intelectivo por alguma questão vivencial não são todos que não têm uma vida adulta com hormônios circulando e o desejo de ter
uma relação adulta, sexual e afetiva. Então, é muito importante que a gente, ao trabalhar com qualquer tipo de pessoa com alguma dificuldade... Isa, fecha seu microfone, está tendo um barulhinho vindo para cá. A gente saiba que essas questões são causadas por causa que, às vezes, o indivíduo não compreende que o outro, apesar de ter algum atraso intelectivo, algum comprometimento de desenvolvimento, mas, na parte da atividade sexual, ele é um indivíduo normal. Isso é uma das coisas mais difíceis para quem tem um filho, um neto com questões de deficiências intelectivas, cognitivas, né? Bom, então, essa família do Sam, né, e da Lucy é muito bacana, porque o Sam, se a gente pegar a história dele, ele tem uma situação muito semelhante à da Lucy. O pai dele abandonou a mãe dele com ele, da mesma forma que a mãe da Lucy abandona a bebezinha com ele na saída do hospital. Então, é interessante que a história se repete, só que de uma maneira diferente. Né? O pai o abandonou, ele é criado pela mãe até uma determinada idade e deve ter sido muito afetuosamente bem criado, até que ela morre. E, quando ela morre, ele é institucionalizado. E aí, durante o filme, a gente vai ver o pavor que ele tem de que a menina fosse para uma instituição naquele momento que o Estado resolve intervir, né? Quando ela já está... Assim, isso também, esse filme chama muita atenção de nós, terapeutas, de nós, assistentes sociais, e pessoas que lidam com o humano, com o ser humano, o perigo de nós querermos resolver as coisas pelo outro. Na verdade, nós podemos ajudar o outro a resolver as suas coisas, mas não podemos resolver por eles. E aí, quando vocês veem lá no filme que ele cresce, ele cuida da menina, vocês podem até perguntar assim: ué, mas como é que ele, já no ônibus, indo para casa, já dá mamadeira para o neném, saído do hospital? Lá nos Estados Unidos, isso acontece. Você, quando tem um filho, você já sai do hospital, eles dão o tal que eles chamam de misturinha, fórmula. Não é misturinha, não, fórmula. Eles dão essa fórmula, você já tem que levar mamadeira, essa coisa toda, porque partem do princípio de que o início da amamentação só desce o colostro, então que a criança não se alimenta bem, então completa com a tal da fórmula. Por isso ele dá a mamadeira para ela no ônibus, no metrô, sei lá o que é aquilo que ele pega quando sai do hospital, né? E, olhando ele, vocês veem que ele foi uma pessoa muito amada, porque ele tem uma relação afetuosa com as pessoas. No trabalho dele, todos gostam dele. Os habituês, né, aqueles fregueses habituês, todos também gostam, tratam ele com afetividade, ele trata os outros com afetividade. E ele tem amigos, tanto amigos
como é que se diz, com deficiências, né, como ele. É muito bonitinho que aqueles rapazes que aparecem fazendo o papel de amigo deles, todos são deficientes mesmo, mas foram contratados como atores do filme. E tem amigos que não têm problemas de deficiência cognitiva, mas têm deficiências emocionais grandes. Sueli, Oi. você está falando, abordando esse momento que eu vejo como uma palavra que está vindo muito agora, nesse momento, para nós, que eu vi também no filme, é a generosidade. É a generosidade de compartilhar do humano, porque o que faltou, pelo menos para mim, né, quando você diz, né, nós como profissionais, psicólogos, não importa, mas que está lidando com uma questão do outro ser humano, essa tendência que a gente tem de colocar os nossos conceitos, valores, que eu acho muito difícil, né? Querer permear a vida do outro com aquilo que a gente traz. A gente traz algumas coisas que são nossas, claro, mas não olhar realmente a necessidade do outro. Estou colocando isso por quê? Porque o Sam, desde o início do filme, mostra essa generosidade, não só dos amigos com suas deficiências, os amigos que não eram deficientes, mas que o acolhiam, porque eu percebo que logo no início, logo que ele chegou com a Lucy, ele fala uma frase, que é uma frase que ele fala no início, depois ele vai falar no fim, e que você está pontuando, que é: eu preciso de ajuda. Aquilo que você, várias vezes na questão de família, que você já colocou, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E eu achei muito interessante isso, porque a questão social, a lei, ela não veio para amparar. Não vê esses detalhes. Não vê esses detalhes. Não ela vê. já vem vendo, achando que tem que ser assim, porque assim é assim que é certo. É o né? certo. E aí eu acho, Célia, que você trouxe uma coisa assim, para nós fazermos reflexão, que tem um analista junguiano, Adolf Guggenbill Craig, que ele tem um livro que nós, na nossa formação, né, Ana, a gente dá no último módulo para os alunos lerem, que é O Abuso do Poder nas Profissões de Ajuda. E ele justamente vai falar das pessoas de várias áreas, sacerdócio, medicina, psicologia, serviço social, como, querendo fazer, sei lá, aquilo dito melhor, acabam criando questões graves para aqueles indivíduos que não estão sendo ouvidos, não estão sendo verdadeiramente acolhidos naquilo que eles precisam ser acolhidos. Porque é muito bonitinho que ele, primeiro, ele vai fazendo tudo sozinho. Lucy Diamond, quer dizer, para ele era aquela música dos Beatles, ele era um fã dos Beatles, né? Então, aí você já fala também como a música é um elemento muito hábil para o trabalho com pessoas, quaisquer pessoas. E como as pessoas que têm uma sensibilidade para essa atração musical, elas ainda são mais um canal que você pode trabalhar para eles crescerem e resolverem as suas questões através da sua capacidade de ordenação musical com a vida. Então, ele bota a fraldinha nela, não sabe prender direito a fralda, é um fraldão, cai a fralda, e ela chorando, e a amiga liga para ele: o que está acontecendo? E ele diz: vem aqui, eu preciso de ajuda com a neném. Aí ela diz: não, traz ela aqui. Porque aquela mulher, né, quer dizer, que vai até depois prestar frente à corte uma proteção a ele, dizendo quanto ele foi
um pai zeloso, cuidadoso, etc., ela for uma pessoa que, né, for abusada em criança. E, pelo que você percebe, ela criou uma síndrome de pânico, ela não queria sair de casa. Ela ficava ali trancada, como se ali ela tivesse protegida, né? E ele era, talvez, um elemento que desse proteção a ela, pelo afeto que ele sempre mostrou, né? Que eu acho que o Sam fala, o amor constrói tudo. Então, todas essas atividades que a gente vê ele desenvolver na relação com essa criança, não é só com a criança, ele era assim com a vida. Porque quando ele vai buscar aquela advogada, que era uma pessoa absolutamente competente e muito hábil, mas era, na parte afetiva, absolutamente incompetente com o seu filho, o único filho que ela tinha. Né? A Isa está falando só da com união. O filho, né, Sueli? Eu acho que ela também é competente nas relações, porque, por exemplo, ela era incompetente nas relações afetivas. Mas então, a secretária foi... Com o filho, aquilo era gritante. Com o filho era gritante, que ele, que não tinha toda a competência intelectiva dela, ele tinha com aquela criança uma relação super afetuosa, que brincava com a criança dentro daquilo que a criança necessitava. A criança não tinha vergonha daquele pai. Isso é que eu acho que é a coisa mais bacana. Por quê? Porque ele falava de que ele não sabia, ele mostrava as deficiências dele. Ele trazia para ela, para a Lúcia, a noção de que todos nós falhamos, né? Porque eu acho que esse é um grande problema dos pais do mundo patriarcal repressor. Nenhum pai falha, todos são perfeitos. E quando você, como pai e mãe, diz: meu filho, hoje não estou bem, eu estou chateada, estou zangada, estou aborrecida, por favor, se comporte, porque eu posso perder a cabeça com você. Você está dizendo o quê para o teu filho? Da sua limitação. E muitos pais têm muita vergonha de falar da sua limitação, da sua incompetência naquele momento, né? Então, é mais fácil eu até fingir que eu não entendi direito a pergunta, em vez de dizer, olha, eu não sei te responder, meu filho, eu vou procurar saber e vamos aprender juntos. Que era muito, exatamente, respeito um pelo outro. Que era muito o que ele, por ser uma pessoa que não queria, não precisava no mundo medir forças com ninguém, ele só queria estar bem adaptado à vida, né? Ele não provoca, não faz nenhuma digressão com aquela criança. Ele ensina o que é certo, ensina o que ele sabe, ensina o que é possível. E diz muitas vezes ela, eu não sei, ele mostra a fragilidade dele, né? Então, eu acho por isso essa filha nunca se envergonha que o filho da outra mulher super competente, inteligentíssima, etc. e tal, tinha uma vergonha daquela mãe, porque não via aquela mãe como um ser natural, vivo, especificamente com suas questões positivas e negativas. Então, eu acho que indo para o filme, indo para todo o caminho que o Sam precisou realizar para ficar com a Lucy, uma das coisas mais bonitas que ele faz é que ele vê que é muito caro ele ir passear lá perto da casa dela, ele tem que gastar muito dinheiro com o deslocamento, então ele resolve ir morar lá perto,
porque ele aí não precisava gastar tanto dinheiro para ver a filha. E aí, alguém, não sei se a própria mãe, acho que a própria mãe adotiva, fala com ele, você está atrapalhando a adaptação. Ele disse, não, eu não estou, eu vim morar aqui para poder gastar menos dinheiro. E aí ele vai andar com os cachorros, passear com o cachorro para poder passar perto e ver a menina. Quer dizer, ele cria estratégias afetivas para estar junto. E quando a menina, que sofreu muito para ir ficar com essa família, mas que, por outro lado, era uma família que também a acolhia muito bem, e tinha uma figura feminina, ela fica, como todo adotado, fica numa divisão emocional muito grande, da lealdade à sua história familiar de origem e dos novos laços afetivos criados com aquele novo lar, né? Mas é muito bonitinho que ela vai dormir com o pai, ela foge para ir dormir com o pai, e aí ele traz ela toda noite, né? E aí é muito lindo quando a mãe adotiva leva ela sai dormindo do carro, leva ela para a casa dele e diz, não, deixa ela ficar dormindo aqui com você, porque é aqui que ela se sente segura. E ele diz à mãe adotiva, eu sempre quis que ela tivesse uma mãe, que ele tinha tido uma boa mãe. Então, aí a gente vê, como você falou, Juscelia, quando a lei fica encastelada dentro do seu lugar e não entra no contato humano com aqueles humanos que estão ali precisando de serem ouvidos e principalmente escutados. Ouvidos eles não são escutados. Então, às vezes, verdadeiros absurdos se constroem em nome da lei, né? Porque é tão interessante que ele sabia o limite dele, que de início ele levava a garotinha presa aqui num canguru para trabalhar. Só que ela aí já foi ficando grande, e aí começou a derrubar umas coisas. Aí ele foi lá na casa da amiga e disse, olha, eu não posso mais trabalhar com ela carregando aqui, porque não está dando certo. Eu estou criando problemas no meu trabalho. Aí a amiga assume ficar com ela e também o que aquela criança traz para aquela mulher, né? A experiência de uma criança não abusada, de uma criança amada, onde ela pôde também olhar e resolver um tanto daqueles sentimentos dramáticos que ela vivia, dando carinho e dando afetividade para essa menininha, né? Que ela viu um pai que não abusava de uma criança. Sim, Isa, eu acho que você está falando do sistema jurídico, né? Eles agora estão bem melhores, bem melhores. Eu estou atendendo um caso e eu recebi, né, a mãe me deu o estudo psicológico. Esse já é um terceiro ou quarto caso que eu atendo vinculado com o negócio de justiça. Mas é interessantíssimo como o laudo psicológico é feito para os juízes entenderem. É totalmente uma linguagem que, assim, eu, Sueli, falaria, olha só, eu vou fazer o laudo aqui, para vocês entenderem, mas vou botar do lado o meu laudo, como eu vejo, porque são palavras assim, né? Acho que juridisquês, né? Falo,
que é aquelas coisas todas muito elaboradas. E achei o laudo muito bem feito da pessoa que, no caso que eu estou atendendo, e propondo ao pai que também faça um tratamento terapêutico familiar, porque os pais são separados, eu só conheço a versão trazida pela ex-mulher, mas é um padrão que eu vejo muito recorrente, muito comum, daquele homem que considera que, por ele ter um poder, ele tem um poder sobre tudo e todos, sendo que eu já fui mostrando a essa ex-mulher que a questão dele é muito mais profunda, porque também ele é um filho abandonado pelo pai. Então, ele não quer abandonar essa filha nem de jeito nenhum. Mas, eu disse a ela, não é a menina, é a criança abandonada dele que ele não está suportando que possa sofrer novamente um outro abandono. Mas eu até espero que ele busque, se fosse o caso, eu poderia atendê-lo junto com a menina, não tem problema nenhum, seriam duas famílias uniparentais sendo atendidas em função da mesma criança, mas eu não acredito muito que ele vá buscar, não. Mas tudo bem. Então, vocês vejam como um filme traz coisas do dia a dia da nossa vida, né? Das questões que aqui estão muito bem diagramadas, mas vocês veem, às vezes, abandonos de crianças dentro da própria instituição família, com pai e mãe presentes, etc., mas a criança não está sendo atendida. A criança vai atender ao que os pais desejam, mas a necessidade da criança, muitas vezes, não é levada em conta. E eu acho que esse filme mostra como tanto a família que adotou, quanto o Sam, tinham a preocupação de dar à Lucy o atendimento às próprias necessidades dela. Então, gente, eu agora abro para a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, para vocês trazerem outros complementos aí sobre o que vocês perceberam, né? O que vocês também gostariam de colaborar, dúvidas que tenham tido, tá bom? Então, está aberto aí para vocês falarem. Olha só, Oi, na questão da internet, você até abriu os pastores colocando, né, o primeiro filho do casal é o próprio casamento, né, aquela estrutura que eles vão ter que cuidar, né, para que possa se desenvolver. No caso do Sam, né, ele realmente abriu uma sem teto, mas o que eu achei assim muito interessante é quando ele olha para Lúcia, assim que ela nasce, né, e ele fica fascinado por aquele ser e tocando a música de Lucian Sky e Diamond, e ele se apropria, porque ele repete a letra, mas ele coloca o sobrenome dele. Exato. Ele ali naquela construção familiar, né? E em nenhum momento ele critica a mãe dela. Ele nunca se refere à mãe dela pejorativamente. Porque eu acho que aí é o que você colocou, que fica subentendido, né? Quando ele está no tribunal, né? O quanto essa mãe dele foi uma mãe que deu a ele, dentro das necessidades dele, um amor que o retira de um lugar comum. Deu pertencimento. Né? Ele pertence. Você falou aí uma coisa
que o Zoja fala sobre você dar a autoestima, né? Deixa eu ver aqui, porque não é isso, não. Deixa eu ver aqui onde está, no meu artigo, que eu reli o artigo, que ele fala que quando o pai entra, né, o pai no sentido, tanto pode ser a mãe no seu papel patriarcal, o pai no seu papel patriarcal, esse pai tem que trazer essa noção de apropriação do indivíduo no sentido de dar a ele a propriedade do valor dele, da autoestima dele consigo próprio. E que o fato da gente precisar que o meio nos acolha e nos aceite não quer dizer que eu não tenha que ter o meu amor próprio. Meu amor próprio não vem da aceitação do meio. Meu amor próprio vem da minha aceitação por mim, mesmo que eu tenha, junto ao meio ambiente, uma não aceitação. Eu acho que é o mesmo padrão que a mãe do Forrest Gump dá a ele. Que o Forrest Gump, quando ele critica, ele percebe que só ele tem aparelho nas pernas e as outras crianças não têm, e ele pergunta à mãe dele: ué, mãe, por que só eu tenho aparelho nas pernas e os outros não têm? E a mãe diz: se Deus quisesse que todos fossem iguais, todos nasciam com aparelho na perna. Então, ela não fala de normalidade ou anormalidade, ela fala de igualdade. Então, ela já vai dizendo que existem pessoas diferentes, que uns nascem com aparelho nas pernas e outros não. Né? Então, eu acho que esse é o que a gente pode, para nossos seres que nascem, né? A gente tem que agradecer sempre, toda noite, aos céus, ter filhos que nasceram dentro do padrão, capacidade 100%. A mãozinha funciona, o pezinho funciona, a cabecinha funciona, o corpinho funciona. Está tudo dentro de um status, desde pequeno, legal. Isso já é uma coisa excelente, não só para nós pais, mas para a espécie humana. Porque a espécie humana precisa de seres humanos que, né, estejam na sua compleição própria para que a gente vá cada vez aperfeiçoando mais a nossa espécie. Né? Nós estamos aqui como missionários de uma história. Temos a nossa família, temos tudo isso, mas nós somos um elo na cadeia da humanidade. Isa, pode falar, Isa. Abre seu microfone, Isa. Abre seu microfone no Zoom. Boa noite. Boa noite. Eu estou um pouquinho fanha, mas vai dar para ouvir. Tá. Tem aquele pedaço que a Anne, né, lá no Juiz, né, ela fala que eu achei muito poderoso, sabe? Ela diz que a Lúcia evolui por causa da deficiência do pai dela. Eu achei aquilo muito bacana. Sim. Entendeu? Então, quando a gente vê as dificuldades do outro, a gente tem a necessidade de aprender com ele. Exatamente. Eu achei aquilo muito interessante. Porque, Isa, você trouxe uma coisa fantástica. Eu vou falar da minha vida pessoal. Eu tenho um marido que ficou afásico há 20 e poucos anos. Desde 2017, o meu marido não desce da parte de cima da casa, não sai da parte de cima da casa. Ele tem medo de descer a escada, ele tem comprometimentos motores, etc.
e como nós aprendemos com essas dificuldades dele. Como minha neta, meus netos, que já... A minha neta, que tem 18 anos, quando ela nasceu, ele já era afásico, mas ele não era tão limitado. Mas os meus outros netos, que um tem 6 e o outro tem 7, desculpe, e o outro vai fazer 3, e eu tenho uma neta que já chegou pronta, com 11 anos, porque o meu filho casou com uma outra moça que já tinha essa menina, eles já conheceram meu marido deitadinho na cama e com a fala muito limitada. E como eles aprendem. Meu neto falou comigo, esses 7 anos, vovó, por que você não vai para Caxambu? Que eles, nas férias, costumam ir a Caxambu, a família da minha nora tem uma casa lá. Aí eu falei assim, meu filho, vovó não pode ficar muito tempo longe. Posso ir para passar assim, uns 4 dias e voltar. Aí ele falou assim, ué, mas a gente pode levar a vovô. Aí eu falei assim, pode, Vicente, presta atenção, pode? Não pode, né, vovó? Não pode, né? Falei, pois é, por isso que a vovó não pode ficar muito tempo longe. Mas 4 dias você pode passar? Eu falei, posso, um dia vou passar uns 4 dias lá com você. Então, a gente vai aprendendo a viver e a superar, né, essas dificuldades. Quer falar mais alguma coisa, Isa? Complementar mais alguma coisa? Então, abaixa a sua isso mesmo. Abaixa a mão, então. Mais alguém, gente, quer conversar, falar aí, trazer sua contribuição? Fazer uma colocação em cima do que a Isa falou, né? Por causa das limitações dele, a Lúcia teve que crescer. Mas, na realidade, foi o Sam que pediu isso para ela, porque ela estava se limitando. Sim. Pedido do pai, por favor, cresça, porque eu preciso que você cresça para me contar isso, para me falar aquilo que eu não posso. Exatamente. Né? Ele libera. Eu presto tanto amor também dele, é tanto que ele não prende a filha na deficiência dele, ele solta o tempo todo a luz. E eu aí, acho incrível. Célia, você traz uma coisa que eu acho fantástica, porque quantos de nós prendemos os nossos filhos nas nossas ideações de tem que ser desse jeito, só pode ser assim, não pode ser assado, né? Quanto a gente limita esses filhos que poderiam ter um caminho muito mais amplo. Antes de vir aqui, eu estava assistindo a um documentário sobre aquele Sérgio Vieira de Mello, aquele que era da ONU, que lá no Iraque jogaram uma bomba e ele acabou morrendo. Que homem fantástico para a humanidade. Não posso dizer para a família. Ele era um homem que se casou muito novo, teve 2 filhos e saracoteava um pouquinho com outras mulheres. Mas, quando ele morreu, ele estava justamente sendo um homem para uma única mulher. Era a hora que ele tinha encontrado aquela pessoa com quem ele queria estar para o resto da vida dele. E ele, então, está se separando da mulher, tal coisa. Mas que ser humano fantástico. Vale a pena ver esse documentário, é no Netflix, porque fala de uma pessoa que teve o poder na mão. Ele poderia até hoje estar tomando conta lá do Timor-Leste. E ele preparou todo o processo daquele lugar, junto com o povo,
para entregar aquilo para o povo seguir em frente. Então, esse é o verdadeiro modo de paternar alguém. Pode ser uma criança, pode ser um país, um estado. Não é aquilo ser meu. Aquilo é para o povo que é daquele espaço, né? Se apropriar e tocar a sua vida da melhor forma possível. Cássia, vamos lá. Então, eu não paro de me surpreender com como pequenas coisas tocam as pessoas, né? Inesperadamente. Eu gostei muito quando ele levou a Anne, ela ficou no primeiro dia, a bebê ficou no primeiro dia com a Anne, e ele saiu e ela pegou o bebê no colo e disse assim, mas como você cheira bem, todas as pessoas no mundo deviam cheirar bem, né? De que maneira aquele... O símbolo que ela traz, né? Nesse sentido, né? E depois, quando ela ficou claro que ela tinha sido abusada pelo pai, de alguma forma, lá no tribunal, eu fiquei pensando, talvez aí são elucubrações, né? Que talvez o cheiro fosse importante para ela, né? Dessa Sim, figura. porque o cheirar bem é o cheiro de quem é limpo, de quem não teve, que não sofreu abusos, né? Sendo que o olfato é o sentido que nós, humanos, perdemos muito por causa da visão. O olfato, você vê que nos animais o olfato é alguma coisa assim, primeira coisa que eles percebem é o cheiro, tanto que você vê que os animais, para marcar território, urinam, né, nos lugares para mostrar que aquilo... Então, os outros sentem o cheiro e nós, humanos, perdemos muito isso. Né? Perdemos porque perdemos aquilo que a Sônia, às vezes, é pega por ela, nossa intuição, que às vezes apronta com a gente, bota a gente para ir no horário antes do que deve, ou depois, né? Mas é a nossa intuição que foi muito deixada de lado pela necessidade do desenvolvimento, do conhecimento daquelas ditas verdades, né? E que hoje eu estou vendo uma reorganização nesse olhar, até mesmo dentro do mundo científico. Né? Quando o mundo científico fala das energias de fortalecimento através da oração, através dos bons pensamentos em direção àquele ser humano que está ali em sofrimento, que não é só o remédio, a ação, que eu acho que foi assim muito que o tribunal fez. A coisa toda arrumadinha, está aqui dentro da lei, né? E que não é só isso. Né? Mais alguém quer trazer mais alguma contribuição aí sobre esse... Olha, eu marquei alguma coisinha aqui. Tá, no Yara. final do filme, quando eles perguntam assim a ele lá no tribunal, com que pai você gostaria de parecer? Aí ele passa aquela mania de olhar para o alto, que for lá pelas tantas, ele diz, comigo mesmo. Muito porque isso, Yara, é que era o bacana nesse rapaz, ele tinha autoestima. A autoestima dele não foi derrubada pelo fato dele ter uma dificuldade. Quantas pessoas absolutamente dentro de uma faixa de nível intelectual normal, às vezes até superior, mas o emocional destrói a pessoa quando você não dá esse valor a você mesmo. E ele não, ele tinha esse valor, ele sabia da dificuldade dele, ele não era um bobo que pensava
não era um valete que se metia a rei. Ele sabia que ele era um valete. Ele lutava até o fim. Agora, só achei que baqueou um pouco quando chega lá no que ele perde a guarda ali no julgamento e ele sai do túnel, não é? Aquele túnel, eu acho que demonstrava ele cair, o caos. A depressão dele. A depressão dele. Tanto que ele fica em casa fazendo aqueles origamis para trazê-lo, para enfeitar a casa, para poder ter o símbolo dela dentro da casa. Né? Ele fechou, não é? O túnel ali, ele entrou no túnel. Ele entrou no sofrimento. Coisa assim, não. Ele entrou no túnel exterior. E o que eu achei mais legal, Yara, ele não culpa ninguém por aquilo. Não. Ele vai fazer a reflexão dele com ele, dele com a limitação dele com o impedimento dele. Ele não tinha problema de censura ou com sociedade. Não. Eu pensei assim, inserção. Não, já era uma pequena comunidade, aqueles amigos dele. Ótimo. E quando for escolher o sapato para a menina... Gente, aquilo justamente. Foi. E é muito bonitinho, porque você vê que é tudo feito com muito amor. Tudo. Podia ser as coisas mais assim esquisitas, mas tinham um toque de carinho e de amor e de cuidado com aquele ser humano. Eles todos eram preocupados com ela. Não pode falar alto, ela está dormindo, né? Então, não vem me pegar. A mãe de um deles vai lá para pegar ele. Não, vem me pegar só de noite, né? Porque e eu já disse que só às 9 horas. Exatamente. Não, aquele foi ótimo também. Porque eles queriam ficar o maior tempo possível ali ajudando aquele amigo. E eles tinham uma organização. Tinham. Quinta-feira na casa de um, na casa de outro. Sexta-feira era outra coisa. Então, gente, eles mostraram mesmo toda essa organização. Dentro do que mostrou vamos dizer, da patologia, seja lá o que for, é organização. Organização, e o que é mais importante, eles mostravam que eles conheciam um ao outro. Eles tinham uma intimidade, uma interação, que você vê muitas vezes pessoas que se conhecem há milênios e que não conhecem o outro que está ali do lado. Porque você sabe que nós usamos máscaras sociais muito fortes. Então, nem sempre o que o outro vê é verdadeiramente o que eu sou. Né? E eles não, aquilo era eles. Ali você sabia o terreno que você estava pisando. Não, eles usavam sempre a simplicidade. Isso. Ali no julgamento, aquilo tudo também, quando eles resolveram bater palma, aí resolveram todos, aí os colegas bateram palma também, quer dizer, eles quebravam aquela rotina toda. Uma coisa achei muito interessante é quando a neném está chorando, está com fome, para ele se organizar em questão de horário. Isso. Quando ele leva na casa acho que é a Anne, não é? Quando ele leva, a vizinha. E ela diz, olha o que ela passou. Ela deve comer antes de começar o filme. Liga a TV num canal infantil. Ele liga. Estava num canal infantil. Antes de começar Guerra, Sombra e Água Fresca, você dá a mamadeira. Depois, de novo, a mamadeira. Gene é um gênio. Quer dizer, ela usou os recursos capazes dele entender o tempo necessário para dar a alimentação da criança. Então, ele ficava na televisão, não tinha problema. Aí, logo começar,
você dá a mamadeira de novo. Agora, muita música. Linda. Como eles entendiam da história dos Beatles. Exatamente, porque eles eram apaixonados. E a música é uma coisa que dá uma organização emocional muito importante para as pessoas. Poucas são as pessoas que param para ouvir uma música, mas a música é algo que toca a nós e que, vejam, de todas as artes, foi a única que Freud nunca nem tentou entender. Pois porque a música é algo que é de um nível que você não tem como aprender a música é uma vivência, é algo que é dentro do ser humano que toca na sua alma. Oi, Ana, tá, melhoras, Ana, beijo, querida. Isa, fala. Abre o microfone, Isa. Isa, abre o microfone, a gente não está ouvindo. Abriu. Ah, abriu. Na realidade, ele tem um suporte, né? Um suporte de todos os amigos, ele tem ali pessoas que estão com ele, querendo ajudar, isso é muito importante também para ele e para ela. Sim. Né? Esse suporte é a família dele. Exato, por isso que eu digo, ele não tinha família mais, porque o pai tinha abandonado e a mãe morrido, mas ele criou, isso que eu acho fantástico, ele criou uma família social, socioafetiva, que não era nem só aqueles amigos e as amigas, as pessoas saudáveis, né, que não tinham dia a dia. Mas aquele pessoal do café, que também, quando tentam melhorar ele financeiramente e botam ele para fazer um serviço, que ele vê que ele não é capaz e ele volta e diz, olha, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Quantos de nós, mordidos pela mosca azul, vamos fazer coisas que nós não somos capazes de fazer só pela nossa vaidade? Não vou nem falar da pessoa que eu estou pensando, porque eu acredito que todos vocês estão pensando na mesma pessoa. Mas é isso. É um exagero de narcisismo que o Sam tinha, o equilíbrio entre o narciso e a ecoemocional dele. Ele sabia até onde ele podia ir e até onde ele não devia ir, porque não era da seara dele, ele não seria capaz daquilo. Mas criar uma criança, ele sabia que ele podia. Né? Thais, abaixa sua mão agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Vamos lá. Só para eu falar, colocar mais uma coisa que eu achei muito interessante, até por causa de uma amiga minha que é professora, e ela lida com crianças com altas habilidades, né? E, então, ela coloca que essa questão de você... Tchau, Jaira. Né? E nesse filme aparece muito isso, uma coisa que ela comenta, que as pessoas ficam muito preocupadas em obterem resultados e acabam não percebendo que uma criança com alta habilidade, ela pode ter alta habilidade, mas ela pode ter alguns comprometimentos, né? Sim. E aí eles querem que a criança corresponda àquilo que é dito normal e acabam perdendo a percepção do que a criança é capaz de fazer dentro daquilo que ela traz e crescimento. De competência. Porque eu vi um crescimento no Sam, alguns momentos, quando ele consegue romper a tradição de nós temos que jogar, ver a televisão. Aí, ele pelo amor também, ele consegue fazer uma evolução.
Isso. Ele dá um passo, né? Ele vai além, né? E em outro momento também é quando essa questão que não reflete, ele reflete até, como a Yara falou da questão da música, o tempo todo a música, quer dizer, permeia, né, as bases para a reflexão dele. Exato. Porque ele dá vários níveis de crescimento para muitos ali naquele momento, que era uma questão tão rígida, né? Não via a evolução também daquele ser, que tinha uma limitação, mas tinha uma compreensão afetiva ilimitada. Exatamente, ilimitada. Né? E aí, quando ele... Não, pode falar. Não, estou dizendo, eu acho que aí pega justamente, Juscelia, isso, né? Que durante muitos anos, muito tempo, se pensou da inteligência cognitiva, vai lá, faz teste de inteligência, vê quanto... Olha, se inteligência cognitiva desse chapéu, todos os juízes seriam pessoas absolutamente competentes. E eu vejo que os juízes, na sua grande maioria, eu tenho pena de não estar na frente de juízes, porque eu falaria isso na cara deles, são absolutamente incompetentes emocionalmente. É como se eles tivessem o cognitivo muito desenvolvido e muito assertivo, e as leis fossem a proteção emocional deles, porque é como se o emocional deles fosse absolutamente infantilizado. Não vou dizer todos, mas uma grande maioria. Javaída. Tchau, tchau, querida. Boa noite. Não, eu quero falar. Então tá, desculpe. É porque você não sabe erguer a mão, né? Não. Eu vou te ensinar. Tá bom. Vai, fala. Não, é que realmente esse filme, né, me levou exatamente a um caso que me fez sofrer muito pelo que é um rapaz que teve um filho, a mãe abandonou e deixou o bebê. Aí ele pegou o bebê, esse é um caso que eu atendi, e deu para os avós, os pais dele, para criar essa menina, tá? Por que essa avó foi me procurar? Porque a menina já tinha 6 anos, tá? E estava sendo criada pelos avós, e o pai visitava, foi fazer a vida dele, tá? E ele acaba refazendo o casamento. Com a mesma pessoa ou com outra pessoa? Uma outra mulher, não com a mãe da guria, né? E aí, como ele tinha dado um documento de... Guarda. Guarda provisória? Guarda provisória, a avó tinha esse documento, tá? Sim. E eles iam morar em Portugal, esse a mulher, novo, ele ia morar, e iam levar a guria. E a avó entrou com o processo, porque tinha esse documento provisório, e tu estava falando do juiz, né? Quando tu falou, né? O filme todo me gerou esse sentimento, mas como eu não tinha esse tema, eu digo, não vou tirar a fantasia do filme, que é maravilhoso, mas a realidade é um pouco feia, né? É feíssima. E o juiz simplesmente chegou... Isso que eu fiz um documento, mas assim, mostrando a dificuldade da menina de separar, porque era assim, 15 dias depois, eles iam embora, não tinha assim um tempo de preparo. Não era uma adaptação, era... Não, era assim, corta a cabeça e vai embora. Estamos indo, vou tirar essa guarda da minha mãe, né? Da mãe dele, né? E a avó não aceitou. Pois é. E eu fui nesse julgamento, mandei um documento, e o cara simplesmente assim, ele é pai, ele fez a vida dele, essa menina tem direito de ter a família dela, como se a avó e o avô não fossem a família. E nem foram saber se a guria ia sofrer, se ela não ia sofrer, se ela estava preparada ou não, nada. Tu sabe que esse filme todo era lindo, mas o tempo todo, naquela hora do julgamento... Vinha a memória da sua... Porque o julgamento foi lindo. Agora, esse que eu assisti foi terrível. Terrível. Ieda, você está trazendo... Eu não sei se vocês lembram, quer dizer, não... Eu vou trazer aí alguma coisa em relação ao seu caso. Estou pensando, eu, como mãe de um rapaz cuja
a mulher abandona e ele vem com o filho e diz: mamãe, você vai criar meu filho. Eu falei: não, você vai criar seu filho. Eu vou te ajudar. Não quero guarda provisória, não quero nada comigo. Você vai ser o pai. Então, quer dizer, teve também uma infantilização desse rapaz por essa família. Mas eu vou contar, vocês devem lembrar do caso daquela moça, quer dizer, o pessoal do Rio de Janeiro, acredito que lembre, de uma moça que casou, viveu, sei lá, viveu com um homem lá nos Estados Unidos, teve um filho, e daí veio embora para o Brasil e nunca mais voltou. E daí se separou e ficou com um filho aqui. Casou com um rapaz de uma família de advogados famoso, a família Lins e Silva. O rapaz não era advogado, mas era economista, mas a família tinha. E ela teve uma filha e, em seguida, na gravidez de uma outra criança, ela morre no parto. E aí surge a grande questão, porque o pai do menino biológico é lá o americano, e o menino foi embora, teve que ir embora. E, obviamente, que chegando lá, ele tinha 8 para 9 anos, chegando lá, foi todo feito um processo de afastamento dele dos avós, né, maternos, e eu não sei que fim levou essa criança, que humano é ele hoje em dia. Entendeu? Porque só o tempo vai dizer em que se transformou aquele ser humano. Né? Como essa criança aí também, né, Ieda? Que foi embora. Da criança eu nunca mais soube, eu tive que dar um suporte para a avó, coitada. Para a avó, exatamente. Ficou sem essa ligação afetiva, que é quase filho, né? Pegar um bebê e criar é quase filho, né? Já que a avó sempre é mãe, né? Mas tudo bem. Mas assim, tão intensamente, deve ser um sofrimento muito então, grande. você vê que quando você vê também, você quer ver uma coisa dramática que eu vejo acontecer, crianças, filhas de pessoas, de mães abusadoras, etc., que, nesse momento, tirar daquele convívio é a coisa mais saudável e que, baseado no quadradinho da lei, não, é melhor ficar com a mãe, entendeu? Sem fazer... Hoje até já se faz esse estudo psicológico. Antigamente não tinha estudo psicológico coisíssima alguma. A lei manda isso, né? Então é muito limitante. Eu acho que é algo que faz assim o ser humano ficar muito prisioneiro de pontos de vista, né? Eu acho que isso é uma questão que nós temos que pensar muito, porque no dia a dia do nosso consultório, a gente tem isso, não numa proporção tão gigantesca, mas em proporções singulares e que aparecem e que a gente tem que ir manejando para que a família compreenda aquele abuso que a família, às vezes, está fazendo com aquele indivíduo, muitas vezes culpando o indivíduo de ser incompetente, mas, na verdade, há todo um movimento da família de fazê-lo incompetente, porque é uma forma dele ficar aprisionado ali naquele papel infantiloide. Mais alguém quer falar alguma coisa? 1 minuto só, né? Porque senão eu falo muito. 1 minuto só. É o seguinte, tem um pedaço que Sam diz o seguinte, que o Paul McCartney ele entrega uma música para o John Lennon concluir. Sim. E o mais importante dessa música, e a música ficou famosa pela frase I love you, I love you, I love you.
Mostra essa questão do amor também. E é Michele, né, o nome da música. Michele, ma belle, sont les mots qui vaut très bien ensemble. No YouTube está assim, Paul McCartney, Michele, legendado. Logo na plateia, no início, está o Obama com a Michele, a esposa. Tá, com a mulher, né? Muito interessante. A Cássia colocou, né, Cássia? Lê aí o que você colocou no chat, que nem todos talvez tenham visto. Que o menino diz que foi vítima de alienação parental por parte da família brasileira. Eu acho que foi, Cássia. Acho que foi, sim. Mas acho também que aquele pai não poderia fazer a mesma coisa que a família fez. Porque se ele se sentiu desrespeitado pela família, ele fez igual. Né? Porque ele teria, sim, sido uma pessoa diferenciada se ele dissesse, não, meu filho vai ficar aqui comigo, vocês podem visitá-lo, mas ele vai ficar aqui. E não fazer o mesmo papel. Quer dizer, o garoto, no final, ele foi um filho que só pôde ficar numa das igrejas, ou a do pai ou a da mãe. Ele não pôde frequentar as duas igrejas do qual ele é oriundo. A cruz familiar dele é ceifada, é pela metade na questão vertical, porque ou ele fica com o veio materno, ou ele fica com o veio paterno, com os dois ele não pode ficar. Achei que aquela moça, não é porque morreu que virou santa, eu achei que ela foi absolutamente errada. Não conheço a história, não sei se ele lá batia nela, dava na cara, etc. e tal, mas eu conheço um caso que a moça foi casada com um neozelandês e morava na Nova Zelândia. E se separou, tinha um filhinho de 4 anos. E o cara nunca permitiu que o menino saísse da Nova Zelândia para ir para lugar nenhum do mundo, por medo, que ela era brasileira, que ela viesse e não voltasse. Ela nunca saiu da Nova Zelândia. Os pais dela iam lá visitar a criança, etc. Até que ele completou 18 anos. Quando ele completou 18 anos, acabou o poder daquele pai, e aí eu penso que se essa moça tivesse se separado daquele pai, que tinha uma condição financeira bem interessante, tivesse separado, permanecido lá nos Estados Unidos, não vai encontrar com ele porque você não presta, porque você é isso, porque você é, sei lá, todas as coisas que ela achasse dele. Esse menino estaria, mesmo que ela tivesse depois casado e morrido, ele estaria vinculado. Então, isso é outra coisa. Não se pode mentir deslavadamente para ninguém. Tudo precisa ser dito na medida, obviamente, de um momento que o outro possa absorver aquilo que está sendo dito. Você não tem que mentir, você tem que trazer a verdade, porque a pior verdade é melhor do que a melhor mentira bem elaborada. Né? Uma coisa é você trazer a experiência mágica de uma coisa afetiva. Outra coisa é você trazer mentira para ocultar uma verdade. Né? Hoje, acho que a gente pode parar aqui, terminar o nosso encontro, porque eu quero falar com vocês alguma coisa que não tem nada a ver com o encontro, tá bom? Então, vou parar a gravação.